Oiê! Um pouquinho sobre morte e nascimento. Então, assim, para cada nascimento há uma morte, há uma separação, há a quebra do velho para o novo. E isso em tudo na nossa vida. Um dos maiores sacrifícios da vida é a maior transformação, que é a morte da mãe. A mãe, para materializar o seu filho em terra, se transforma. Ela deixa de ser a menina para ser a mãe. E isso acontece no inverso também. Então, assim como nós nascemos, vamos nos desenvolvendo, também morremos. E isso acontece do outro lado. Então, é necessário que ao longo da nossa vida a gente vá se conhecendo, buscando aperfeiçoar os nossos acertos e podar os nossos erros, assim transformando. Então, eu ao longo do meu processo curativo, fui observando um trilhão de coisas, muitas perdas, uma perda atrás da outra, longas, dores de muito tempo, de 15, 20, 30 anos, sem entendimento. E eu me permiti olhar tudo isso para compreender, porque, embora não fosse minha filha, nem minha irmã de sangue, era para mim algo grandioso. Me feriu tão grandemente, quanto feriu a própria mãe. A morte, a partida de uma menina jovem, aos 16 anos de idade. Isso se passou há 24 anos atrás. Só agora eu começo a me curar. Quantos processos foram feitos? Quantas tentativas de saída? Assim, em seguida, quando eu começo a me curar, caio de novo. Quando eu perco a força do trabalho, onde parte o meu pai. E aí eu tento de novo. E assim, este olhar à vida, a gente vai empregando em tudo, a fim de que a gente possa crescer. Então, e é esse empregando que a gente fala do empreender, do trabalhar, do buscar o ouro, da conquista genuína, da verdade, da lealdade. Não há como a gente crescer se não nos entendermos. Não há como a gente crescer se não compreendermos como a gente funciona. O que é que nos fere? O que é que nos machuca? Qual é a responsabilidade? Qual parte da responsabilidade? Então, numa situação, no caso aqui, curativa, no sentido de a morte, a partida de um ente querido, de uma pessoa querida, e isso desaba a vida da gente. E não é culpa de um, nem culpa do outro. É simplesmente a roda da vida. E aí, como é que a gente faz para lidar com tudo isso? Sendo eu, enquanto a minha parte, né? Como funciono? Como funciono?
Toda vez que eu perdia, eu chorava muito. Eu regredia muito. Eu retornava para o útero. O medo era excessivo. Porém, em mim habita muita coragem. Muita coragem. E eu precisava compreender sobre isso. Como lidar com esta dor da perda. E por que acontece isso com as pessoas? O que tem por trás disso? Que medo é esse? Eu vou estar falando num outro vídeo, assim, conforme essas indagações, né? Como é que eu fui lidando com todo esse processo? O que é que foi transformado em mim? Qual é esse olhar que eu fui aprendendo a transmutar? E por que que eu me tornei uma pessoa onde tudo que me fere eu transmuto em ouro? Quanto mais me fere, mais eu transmuto, né? Então, aquilo que se parecia ser um casulo, uma arma de proteção, na verdade não é. Na verdade, é um grande aprendizado. E justamente porque eu enfrentei o maior medo da minha vida e vi que ali era uma ilusão. E vi que ali era um conto de fada, né? Então, os aprendizados com relação a compreender que o visível só é visível porque o espírito necessita da matéria para acreditar. E eis o motivo pelo qual almas caem em terra, pois não acreditam em sua espiritualidade e estão em busca de desenvolvimento. Mas quando chegam à Terra, se distraem com um trilhão de motivos e esquecem do que vieram fazer. É sobre isso, espiritualidade. Espiritualidade, todos nós temos. Somos espíritos. Então, aqui finalizo de uma forma um tanto quanto fortemente a visão. Aprendi a enxergar no invisível, na marra. Aprendi a não temer o escuro, aquele medo, aquela sombra, aquele monstro da infância. Vai sumindo aos poucos. E assim vou driblando a vida com um pouco mais de força, já que habita em mim a coragem de enfrentar os desafios pelo qual vim aprender. Desafios servem para isso, para serem quebrados, para serem enfrentados. Uma vez que a gente enfrenta, e aí a gente também transmuta essa palavra enfrentamento, pois é aí que a gente deve transmutar. Nós devemos encarar a vida com leveza, não com guerra. Então, devemos começar a tomar consciência de
tudo que nos comprometemos a falar. Palavras simples neste conversar com vocês. Se eu desejo paz, se eu desejo amor, se eu desejo cura, se eu desejo prosperidade, eu vou em busca disso, não querendo tirar do outro, mas compreendendo quem sou, o meu processo de vida, o que me feriu, o que me machucou, o que eu errei, para que eu possa caminhar, trilhar em busca daquilo que quero. Então, toda história é única e intransferível. Toda jornada é única e intransferível. Com o resultado, vai nascer uma flor diferente uma da outra. Somos todos iguais em nossa diferença. Então, a gente tem que aprender a aceitar quem somos em nossa sombra e nossa luz. E não quer dizer que sombra é feio. Não. Sombra nada mais é aquilo que a gente teme. E a sombra se torna luz. É assim. Eu tenho água. Eu tenho terra. Eu coloco ali uma semente. A água está no invisível quando misturada à terra. A semente está escondida na terra. A gente simplesmente aguarda o tempo com amor, com zelo. Nem precisa colocar esperança, porque você colocou amor. Quando você menos esperar, um presente sobe, aparece, se materializa, chamado vida. É sobre isso que todos nós, seres humanos, devemos trilhar. Todos nós somos capazes de dar vida à vida, quando vista com gentileza, com gratidão e com um trabalho genuíno de autocura. E assim, prosseguimos, cada um em seu caminho. Sintam-se todos abraçados, vistos e com a permissão do divino de trilhar em paz. Beijos.